Olá, queridos leitores. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno review de um livro que eu acho sensacional. Aliás, quantos livros são bons? O fato é que não temos tempo para ler todos os livros que desejamos. Por isso é necessário escolher livros bons para ocuparmos o nosso tempo. E eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, Nascido Escravo. Eu não sei se no vídeo está aparecendo aqui invertida a imagem para vocês, mas eu vou providenciar uma imagem correta. Mas esse livro aqui, escrito por Martinho Lutero, quase 500 anos atrás, ele é um clássico da cristandade protestante dos últimos séculos. Pelo menos deveria. É o tipo de leitura que ajuda a solidificar os alicerces daqueles peregrinos que estão iniciando na caminhada cristã. E apesar de você fazer uma leitura desse livro e a princípio achar que tem muitos conceitos filosóficos, o fato é que a teologia transborda dessas palavras. Essa obra que nos chega aqui às mãos recebeu o título em português de Nascido Escravo. Mas no original, o mais próximo foi a escravidão da vontade, o que não afeta em nada a compreensão nossa acerca da obra. O livro em português ele é lançado pela editora Fiel, que publicou uma versão adaptada, um pouco mais resumida, dessa obra que foi publicada pela primeira vez em 1525. São quase 500 anos já, hein? E como eu já disse anteriormente, Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e morreu lá em 1546, em 1525, ele escreve essa obra, Nascido Escravo, ou A Escravidão da Vontade, para rebater uma outra obra de um contemporâneo seu, chamado Erasmo, ou melhor, Desidério Erasmo. Nós o conhecemos no meio da teologia como Erasmo de Roterdã. E o Erasmo, ele escreveu uma obra que publicou um ano antes, em 1524, e o nome da obra de Erasmo era A Diatribe sobre o Livre-Arbítrio. É uma obra que vai falar sobre o livre-arbítrio. Quem era Erasmo? Quem era Lutero? Lutero, nós somos bastante conhecedores, principalmente se você é um cristão protestante. Ele é um dos pais da Reforma Protestante, pregando ali na porta da capela da igreja as 95 teses. Mas Erasmo, assim como Lutero, ambos eram da ordem agostiniana. E ambos reconheceram falhas, superstições na Igreja Católica Romana da sua época. E eles começaram a criticar essas superstições, essas falhas da Igreja Romana. O que distancia os dois ex-monges é que Lutero era um reformador, Erasmo um humanista. Para Erasmo, o homem tendo o livre-arbítrio era uma realidade quase dogmática. Já para Lutero, um dos pilares da teologia que consistia a salvação, para Lutero era exclusivamente uma dádiva que Deus concedia ao homem, capacitando a conhecer Deus. Ele cita Romanos 1,17 várias vezes, Martinho Lutero, aquele versículo muito conhecido por nós que diz: o justo viverá pela fé. Esse foi o texto que despertou Lutero para as questões da salvação e das indulgências e das obras que a Igreja Católica Romana da época acabava exigindo para contribuir com a salvação ali do pecador.
Rapaz, a primeira leitura desse livro não é um livro que o pessoal diz assim, é um livro grosso. Não é. É um livro relativamente fino. Ele tem 101 páginas apenas. Mas, numa primeira leitura, quem nunca antes leu uma obra de Lutero fica assustado. Principalmente porque se choca com o estilo literário de Lutero, que é um tanto quanto belicoso, agressivo até em alguns momentos. E aí, o que nós precisamos entender? Nós estamos em 2021, 500 anos se passaram. Então nós devemos usar um óculos cultural para fazer a leitura dessa obra com o contexto literário daquelas pessoas, principalmente no meio acadêmico, como funcionava isso. E se fizermos isso, nós perceberemos que era um costume daquela época os apologetas se utilizarem dessa contundência. Nós vemos isso hoje um pouco na política, né? Debates presidenciáveis, candidatos, e às vezes pega fogo ali em algum momento. Naturalmente, nós entendemos que Lutero refutou essa obra de Erasmo principalmente por conta de uma doutrina das doutrinas da graça, chamada depravação total do homem. Essa doutrina, depravação total do homem, foi uma pedra angular em que a reforma protestante foi construída. A discussão de Lutero e Erasmo em torno do livre-arbítrio, ele gera até hoje perguntas que são essenciais e que ainda existe campos contrários que defendem de maneira vigorosa suas posições. Nós percebemos que essas perguntas não são simples, mas são necessárias. Duas, pelo menos, quero compartilhar com vocês. A primeira, qual é a definição de liberdade? Hoje que nós vivemos ainda num tempo de pandemia, onde as liberdades estão sendo debatidas, nós vamos além. Muito mais do que a liberdade democrática, política, é a liberdade da escolha, da capacidade de se escolher. O homem, a segunda pergunta é, possui o livre-arbítrio? Então, o que é liberdade? Poderíamos dizer que liberdade, Lutero ele vai apontar, e eu concordo, que a liberdade só Deus tem. Por quê? Só Deus é capaz de tomar qualquer tipo de decisão sem sofrer influências de paixões ou de elementos externos. Então a liberdade, eu diria de maneira simplista, que é a capacidade da pessoa fazer escolhas por si mesmas, sem pressões externas, sem condicionamento do ambiente ou da cultura, etc. Erasmo, no entanto, acreditava o oposto. Ele acreditava que o homem ele tinha um livre-arbítrio ao ponto de ser capaz de aceitar a Cristo como Salvador e de maneira voluntária receber a salvação. É lógico que se nós entendermos que Erasmo está correto, nós devemos então concluir que se o homem ele contribui com a sua vontade para aceitar a obra de Cristo, independente de fatores externos, ação do Espírito Santo, convencimento e até mesmo a eleição, então ele é responsável ou corresponsável por isso, então a perda da salvação também é possível, pois esse homem tem a liberdade, o livre arbítrio de simplesmente encerrar a sua submissão a Cristo, renegá-lo totalmente. Nós
vemos esse livre arbítrio apresentado por Erasmo como uma grande ofensa ao Evangelho, e Lutero responde com um grande e sonoro não, não. A resposta de Lutero ao livre-arbítrio apresentado por Erasmo é: o homem nasce escravo. Os reformadores não tinham meio termo. Erasmo foi combatido com veemência nessa questão. E esse livro que nós temos em mãos, ele foi dividido em 4 partes, sendo que no primeiro capítulo, 19 argumentos contrários à doutrina de Erasmo são apresentados de maneira bem didática por Lutero. E essa edição da editora Fiel, ela foi muito feliz em trazer para nós uma linguagem acessível a nós, contemporâneos, e sem comprometer o que o autor queria dizer. Então, é muito boa mesmo essa edição, eu recomendo. E ali no primeiro capítulo, como eu falei para vocês, ele combate Erasmo e apresenta pelo menos 19 argumentos para rechaçar a doutrina do livre-arbítrio. No capítulo 2, são 4 capítulos, o livro todo. No capítulo 2, são apresentados 12 ensinamentos de Erasmo, seguidos por 4 contra-argumentos de Lutero em relação a esses ensinos. Então, no capítulo 1, Lutero ele vem com 19 argumentos. No 2, é apresentado por Erasmo 12 ensinamentos, e o Lutero rebate esses ensinamentos com 4 contra-argumentos. No capítulo 3, Lutero, então, ele apresenta a percepção dele sobre os ensinos de Erasmo, mais especificamente sobre a justiça de Deus. E apresenta mais 14 pontos em que o reformador indica todos os erros do humanista, como também onde surgiram esses erros. O Lutero ele vai mostrar, olha, Erasmo errou aqui, aqui, aqui e aqui. E de onde vieram esses erros? Por que Erasmo chegou a essa conclusão errônea? Lá no 4º e último capítulo, Lutero ele comenta sobre o estudo de Erasmo, sobre os textos que este pegou para basear o conceito de livre-arbítrio. Então aqui Lutero ele vai nos textos em que o Erasmo pegou para falar, olha, o livre-arbítrio ele é bíblico porque tem esse texto, esse texto, esse texto, e são vários textos. E eu falo para vocês, não se engane pela grossura do volume. São poucas páginas, 100 páginas, 101 páginas, mas são 2 gigantes debatendo um assunto que até hoje movimentam denominações inteiras, separando-as, infelizmente, por causa desse assunto. Eles foram gigantes daquela época, e essa leitura ela vai nos trazer para onde? Perto das Sagradas Escrituras. Por quê? No fim, os textos bíblicos falarão mais alto do que as vozes de Erasmo e do próprio Lutero. Uma observação é necessária. Você precisa ler esse livro com acesso fácil às Sagradas Escrituras, seja ela a Bíblia física, em papel, né, livro, ou digital, no celular, no seu tablet, etc. Por quê? É muito importante. Quando um texto é apresentado e um defende esse texto, o outro argumenta contra, nós precisamos olharmos o texto, de preferência visitar o contexto, e ali construirmos, antes de mais nada,
um arcabouço que possamos nós parar para pensar com nossa própria cabeça o que essas perguntas significam para nós. O que é liberdade? E quem tem livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Uma observação que eu faço, que entendo que seja necessária, é o costume pernicioso no meio da roda de muitos leitores. E confesso que no começo da minha caminhada de leitor, eu infelizmente já cometi esses pecados literários, digamos assim. Quais pecados são? Confessemos. Desconsiderar ou não valorizar devidamente o prefácio de cada obra. Então, não vá direto pro primeiro capítulo. Todo livro ele vem com um prefácio, ele vem com uma introdução e na grande maioria das vezes é um pequeno tesouro inserido naquela obra que já é interessante e chamou a nossa atenção. No caso da edição em português, na nossa edição aqui no Brasil, nós temos uma pequena joia, porque o pastor Gilson Santos, ele acaba nos preparando a mente, o coração, o espírito, para que comecemos a nossa leitura com os nossos olhos firmes, mãos firmes, olhos atentos para cada argumento apresentado. E depois de fazer a leitura com carinho desse prefácio, entrar em cada capítulo, ver cada argumento, cada resposta, cada contra-argumento, cada ensinamento, fazer ali uma cariação com o texto bíblico. Lá no final do livro, tem uma seção chamada post-scriptum. O post-scriptum é uma maneira sucinta que acaba aplicando a obra ao nosso contexto. Então, terminou o capítulo 4, vai lá, lê esse finalzinho, que é uma espécie de aplicação para nós, de maneira muito prática e útil. Eu recomendo que você leia. Portanto, Nascido Escravo é um livro que todas as pessoas, de todas as gerações, e aí eu digo, olha, independente de religião, deveriam ler pelo menos uma vez na vida. Já o cristão, esse deve ler pelo menos algumas vezes, se não várias. E por que eu digo, olha, independente da sua religião? A liberdade, o livre-arbítrio, é um conceito universal e visitado por todas as mentes pensantes, pelo menos aquelas que têm um mínimo de preocupação em pensar sobre um tema que é tão importante quanto esse. Nós, hoje, somos convidados a ter esse livro na cabeceira de nossas camas, do lado da Bíblia, e revisitar esse texto de quando em quando para fazermos essas perguntas. Sou livre? Fui livre? Estou livre? O que é liberdade? O que significa livre-arbítrio? Já tivemos algum dia? Temos hoje ainda? Eu não vou dar um spoiler exatamente de como Lutero ele conclui essa questão, mas convido você a descobrir por si mesmo, lendo essa excelente obra, que eu gostaria que todo cristão que está me assistindo pudesse ter a oportunidade de comprar, de ler, de mastigar e digerir esse tema que é tão rico para nós cristãos. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa leitura. Amém.